queria pedir aos amados irmãos, sentado mesmo, que possam abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, no verso 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, no verso 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 4. Diz assim a palavra: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu aos seus olhos fazer. Amém? A igreja pode manter a sua Bíblia aberta, por favor, para poder estar comparando tudo aquilo que o Espírito de Deus vinha falar na noite desse dia. Irmãos, é um texto conhecido, né? E eu acredito que, por muitas vezes, como eu assim também já fiz por várias vezes, eu acredito também que os irmãos também já fizeram por várias vezes, em nossas orações, pastor, em nossas orações, a gente fazermos menção desse texto, dessa passagem, ao orarmos, nos colocarmos diante do Senhor como barro, que agora é vaso, e consequentemente, na mão do oleiro, o oleiro vai moldar e formar aquele vaso da forma que lhe agrada, que ele deseja. E por muitas vezes, em nossas orações, nós nos colocamos nessa condição de dependente, de alguém que precisa ser tratado, ser moldado, ser mudado, para que a glória de Deus possa resplandecer por meio da sua criação, para que o nome do Senhor possa ser glorificado por meio de uma transformação que dia após dia Ele vai causando, fazendo em nossas vidas. E por muitas das vezes eu orei: Senhor, eu sou o vaso, Senhor, oleiro, me muda, me molda, me faça, me refaz, me coloca da forma que Tu queres. Só que muitas das vezes os nossos pedidos não são pensados. Quem aqui já falou para depois pensar? Porque quando o oleiro decide realmente fazer, muitas das vezes nós falamos: não, aqui não, ai, ui, está doendo, para, me tira da prova, me tira do vento, cessa esse processo. Então nós pedimos, ao orarmos ao Senhor, coisas muitas das vezes que nós mesmos não iremos mais à frente suportar. É a mesma coisa que muitas das vezes em nossas orações colocamos diante de Deus petições. Isso aqui quando eu digo, algumas pessoas até acabam interpretando mal. Porque Deus, Ele não está preparando bênção para ninguém, pastor. Deus não está preparando a bênção para mim. Deus não está preparando bênção para ti. Deus está te preparando para a bênção que já está preparada.
entendendo? É diferente. É diferente, evangelista João. Ele não está te preparando, ele não está preparando a bênção para entregar a você. Ele está preparando você para entregar aquilo que ele já fez. E aqui, a gente vai perceber dentro do contexto do texto que nós acabamos de ler, que é um período muito difícil, irmãos, muito difícil. Há um declínio espiritual muito grande sobre essa nação. O povo está se corrompendo de uma forma acelerada. Cada um fazia aquilo que desejava ao seu coração. Ninguém queria dar satisfação mais a ninguém. A gente vai perceber dentro do contexto que a nação está vivendo dias difíceis, ao ponto do Senhor Deus chegar para o profeta Jeremias e dizer para ele: Jeremias, não ore mais por esse povo, porque eu não vou ouvir. Porque todas as vezes que eles se colocaram como vaso na minha mão, para eu poder fazer a minha vontade quando eu fui fazer, eles não deixavam, eles não queriam, resistiam. E agora estão sofrendo as consequências. Aí o Senhor vai usar o profeta Jeremias para poder falar para o povo: ei, há uma sentença da parte de Deus que não vai ser revogada. 70 anos vocês irão passar no cativeiro babilônico. Mas havia uma promessa sobre o povo, e eu quero dizer algo para a amada igreja na noite desse dia: toda vez que o Senhor vai nos corrigir, não é para nos matar, é para nos tratar. Deus direciona o povo para o cativeiro babilônico, meu pastor, não é para matá-lo, não é para matá-los, pastores, é para tratá-los, para que eles venham entender a vontade de Deus. E aí o Senhor Deus vai usar o profeta Jeremias e vai dizer para ele: Jeremias, ó, desce lá na casa do oleiro, Jeremias, porque você precisa ouvir as minhas palavras. Jeremias, desce, porque eu vou falar com você. A Bíblia vai dizer que Jeremias desceu à casa do oleiro. Ao descer à casa do oleiro, perceba que Jeremias não ouve, mas Jeremias vê. Ele não ouve, pastor, ele vê. O que ele vê? O oleiro trabalhando. Irmãos, eu acho interessante isso daqui, que o Senhor Deus diz para ele descer para ouvir, mas quando ele desce, ele vê. Quando ele desce, ele enxerga algo acontecendo dentro da casa. Ele não ouve. O que está acontecendo? Além do oleiro estar trabalhando dentro da casa, há um silêncio. Dentro da casa tem silêncio. Mas ele não desceu para ouvir, mas ele está vendo. Porque tem coisas que Deus não vai mais falar, ele vai fazer. Tem coisas que você já não vai mais ouvir, você vai ver. E é um silêncio dentro da casa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para a amada igreja reunida. Uma coisa que machuca a gente, pastor Edson. Uma coisa que machuca a gente é o silêncio. Eu não sei se de repente entrou alguém aqui dentro dessa condição,
está orando, esperando somente uma faísca de sinal da parte de Deus, e Deus não fala, Deus não se revela, Deus não se mostra, Deus não usa ninguém. A gente está orando, fazendo o que é certo, buscando, se dedicando, mas o Senhor não abre a boca. Isso nos corrói. O silêncio nos machuca. Já dizia o nosso irmão Jó. Irmãos, chegou um período da vida de Jó que ele já não se importava mais, já não mais lembrava das mortes dos filhos, da perca dos bens, da perca da riqueza, da perca de toda a influência. O que mais incomodava Jó era o silêncio de Deus. Deus calado. Deus não falava, aquilo corroía Jó por dentro. Ele tentava entender o porquê, mas Deus sabe por que se cala, Deus sabe por que ele não fala. Ele entende que esse período é necessário para você ser tratado, é necessário para eu ser tratado. É nesse período de silêncio que mais Deus se manifesta. Já dizia Cassiane em seu louvor: quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Eu disse o que, pastores? Que Jeremias, ao entrar dentro da casa, ele não ouve, mas ele vê. Ele vê o que? O trabalhar do oleiro. Ei, ele não ouve, mas ele está vendo o oleiro trabalhando. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Porque ele não ouviu, mas ele viu que tem alguém trabalhando dentro da casa. Ele não ouviu, mas ele viu que alguém ainda está em movimento. Ei! Ainda ele está em movimento ao teu favor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Porque o silêncio nos machuca. A gente precisa ver alguma coisa. Infelizmente, irmãos, muitas das vezes temos postura de Tomé. É ou não é? Falamos muito de fé, mas quando é para vivermos o invisível, deixamos a desejar na hora que temos que se plantar firme e dizer: Senhor, mesmo que eu não estou vendo, eu acredito. Mesmo que eu não estou vendo, eu creio. Mesmo que ainda não chegou, eu sei que Tu és poderoso para fazer o milagre acontecer. Ele não ouviu, mas ele está vendo o oleiro trabalhar. Igreja, se é para te confortar, há um recado do Espírito de Deus sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite. Por mais que você não possa estar ouvindo, mas uma certeza o Espírito de Deus te dá na noite desse dia: Ele não parou de trabalhar sobre a tua vida, em prol da tua vida e através da tua vida. Pastores, uma certeza nós temos: Ele continua trabalhando. Igreja, uma certeza nós temos: que Ele continua em movimento. Ei, pregador, mas eu não estou ouvindo a voz dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisas que você nem já precisa mais ouvir após os teus olhos ver. Tem coisa que você já nem mais precisa ouvir após os teus olhos contemplar. E eu quero dizer algo para a amada igreja nessa noite, que está nesse lugar.
Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. O oleiro está em movimento. O oleiro está projetando. O oleiro está cumprindo o seu propósito. Seja ele glorificado na noite desse dia. Qual é a primeira coisa que Jeremias vai ver dentro da casa? Vai ver que há alguém trabalhando. Ele vai perceber que o oleiro está em movimento. Aí perceba, irmãos, e perceba que após ele ver isso, ele vai perceber, meu pastor, que tem um vaso na mão do oleiro. O vaso está onde, igreja? Está na mão do oleiro. E o vaso que está na mão do oleiro, ele se quebrou. Se quebrou. E aí, desde que não fira o texto, a gente pode conjecturar. E aí o Espírito de Deus fez eu entender que não é o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Olha isso. Perceba que o vaso não se quebra porque cai. O vaso se quebra porque resiste. Não se quebrou porque caiu, se quebrou porque resistiu. E eu quero dizer algo para a amada igreja nessa noite. E nós precisamos entender isso. A mão de Deus há um padrão. Na mão de Deus há um padrão. E se nós não nos submetermos a esse padrão, toda vez nos quebraremos. Sofreremos. Até entendermos que nós precisamos estar de acordo como Ele quer. Não é como eu quero, não é como você quer, não é como a igreja quer, é como o dono da igreja já decidiu. Aleluia. O vaso se quebra. O vaso se quebra porque caiu? Não. O vaso se quebra porque resistiu. Esse vaso era de dura cerviz. Ei! Não era um vaso flexível, irmão. Porque vaso flexível, ele se dobra toda vez que é necessário ele se dobrar. Hein, ministério? Hein, igreja? Toda vez que é necessário se dobrar, o vaso que é flexível, ele se dobra. Mas o vaso resistente, ele tem dura cerviz. Ele acha que ele não precisa dar satisfação a ninguém. Ele faz o que vem na telha dele, achando que ele é dono do seu próprio nariz. Mas aqui dentro, não é eu que me mando, não é você que se manda. Aqui dentro, quem manda em nós é Ele. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Quem manda em nós é Ele, é o dono da massa. É o dono da massa que manda na massa. É o dono da casa que manda. Ei, e nós estamos nessa noite aqui nesse lugar, querendo que o oleiro glorifique o nome dEle sobre a sua obra. Aleluia. Não se quebrou porque caiu, se quebrou porque resistiu. A mão do oleiro há um padrão. E qual é o padrão da mão do oleiro? Na mão do oleiro há um padrão.
Qual é o padrão da mão do oleiro? Enquanto nós não entendermos isso, pastores, a gente viverá dando 2 passos para frente e 4 para trás. Enquanto nós não entendermos que na mão do oleiro há um padrão a ser seguido, a gente vai viver como se estivesse dando murro em ponta de faca. Você já teve a expectativa de estar quase alcançando aquilo que você deseja, e quando você vai alcançar, de repente, de uma forma que você não entende, se questiona, por que tu não conseguiu, se tudo estava preparado para você alcançar, e do nada deu errado. É o oleiro mostrando para o vaso, que se ele quiser faz, mas não faz do teu jeito. Se ele quiser, faz. É ele falando para nós, eu faço. Se eu quiser, eu faço. Mas tem que ser do meu jeito. Você entendeu? Quem está entendendo o recado do Espírito de Deus? A mão do oleiro tem um padrão, pastores. A mão do oleiro tem um padrão, igreja. E esse padrão precisa ser seguido. É dentro desse padrão que a glória dele se manifesta sobre as nossas vidas. É sobre esse padrão, a partir de nós nos submetermos, que o nome dele começa a ser glorificado. E aquele que outrora era de repente mal visto, que não era bem querido, que era rejeitado, agora dentro do padrão é olhado de uma forma diferente. Mas ele não era aquele, ela não era aquela, eles não estavam assim, ela não estava assim, porque agora está desse jeito, porque agora ela está desse jeito, é porque nós decidimos entrar no padrão do oleiro. Aleluia, aleluia. Dentro da casa tem um padrão. A mão do oleiro tem um padrão. E a gente precisa entender isso. De repente você entrou nessa noite até desejando ouvir algo que fosse de encontro àquilo que o teu coração deseja. De repente você entrou aqui nessa noite desejando ouvir algo que viesse até mesmo trazer um conforto para você. Mas o Espírito de Deus, que já estava aqui, ele decidiu falar para mim e falar para você. Ei, não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito que ele quer, é do jeito que ele já projetou, é do jeito que já estabeleceu. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando? É do jeito que ele já estabeleceu, irmãos. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Aqui não é lugar de receber, aqui é lugar de dar. A gente precisa entender isso. Aqui não é lugar de você vir buscar, aqui é lugar de você vir entregar. Aqui não é chamado casa de presente, aqui é chamado casa de oração. Aqui eu não venho para poder sair daqui com alguma coisa que ele me deu. Aqui eu venho entregar aquilo que eu tenho por aquilo que ele já fez. E essa ideia precisa sair das nossas mentes. Amém, igreja? Amém. Essa ideia precisa sair.
Porque se nós pararmos e analisarmos, a gente vem dentro de uma cultura, muitas das vezes, a gente seguimos uma cultura que vem dos nossos pais, daqueles que já passaram, e a gente vem, eu quero receber, eu vim para receber. Não! Você entrou aqui para entregar, você entrou aqui para dar, você entrou aqui para fazer algo para Deus. Irmão Michel, então como é que eu recebo aquilo que eu desejo da parte de Deus? Obedecendo. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando contigo? Quer receber? Obedeça. Pastores, em igreja, em instrumentistas, irmãos visitantes, quer receber algo da parte de Deus? Obedeça! Sabe o que ele vai dizer em Hebreus capítulo 10, verso 34, se eu não me engano, o verso 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, possais alcançar aquilo que deseja o teu coração. O Senhor está nessa noite falando ao meu e ao teu coração, que Ele tem para fazer, mas é necessário você e eu se submetermos. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E caminho para o término aqui, mas eu preciso que os irmãos entendam isso. Quer receber? Obedeça. Deuteronômio capítulo 28, verso 2. O que vai dizer? Se atentamente ouvires a voz do teu Deus e a obedecerdes, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia! Ei, igreja, deixa eu falar algo para os amados irmãos. Pastores, é princípio de Deus. Crente obediente tem bênção seguindo e alcançando. Mas, irmão Michel, já não aguento mais tanta bênção. Você está correndo da bênção, mas por você ser um crente obediente, a bênção está correndo atrás de você. E você não quer mais, mas o Senhor está dizendo, por você obedecer, você vai desfrutar das bênçãos. Aleluia. É o segredo. É o segredo. Igreja, é o segredo. Qual é o segredo? Pregador, obedecer. Qual é o segredo, pregador? Se submeter. Se adaptar às regras do dono da casa. Ei, a casa tem regra. Então tem que se adaptar às regras do dono da casa. Amém? E eu vou terminar agora. Perceba, e eu encerro agora. Perceba que quando Jeremias vai observar, ele a princípio vê que tem esse vaso na mão do oleiro. Tem um vaso na mão do oleiro. Agora o que me intrigou foi porque o oleiro deseja refazer o vaso. Eu fiquei tentando entender. Se o vaso já vem pronto, a gente pode conjecturar, irmãos, desde que não firamos o texto. Eu imagino que as pessoas, aquele local, tanto vendia como também comprava. O oleiro trabalhava no vaso e botava para venda. Aí, a gente vai perceber que esse vaso em especial, na mão do oleiro, ele está resistente. Por que está resistente? Por que se quebra? Porque o desejo do oleiro em mudá-lo. A gente precisa entender uma coisa. Que Deus, Ele não pega nada pronto. Ele não escolhe os capacitados. Ele vai capacitar os escolhidos.
Por isso que somos vasos de barro, para que a glória não seja nossa, mas a glória seja dele. Ó, irmãos, olha que interessante, porque quem estava de fora, Jeremias, ao chegar dentro da casa e ver isso, eu imagino que ele vai olhar para a mão do oleiro e vai ter a ideia, esse vaso está prestes a encerrar o trabalho do oleiro, está quase concluído. Olha só, irmãos, quem está fora está vendo e achando que está quase concluído o negócio, mas quem está dentro da casa está percebendo que está apenas começando o processo. Ei, quem está fora está olhando, está quase acabando, já está encerrando, está quase pronto para ser trabalhado pelo oleiro. Mas quem está dentro não está percebendo que o oleiro está, estou começando, meu filho. O processo está apenas se iniciando. É um recado da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quem não entende o propósito, repete o processo. Eu não sei quanto tempo, hein? Você não sabe quanto tempo. De repente eu estou passando por algo, anos. Mas se você não entender o propósito, o processo vai se repetir. E aí é você dando volta, Algo que já deveria ter terminado há maior tempão. Algo que já deveria ter se encerrado há maior tempão. E está você dando volta. Por quê? Porque não se submete ao padrão da mão do oleiro. Então ele, olha só, irmãos, e eu estou caminhando para o término discutir isso. Ele vai perceber que aquele vaso que está na mão do oleiro está em algum processo. E aí o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer? O oleiro quer mudar a forma daquele vaso. Aí eu posso conjecturar. Volta a repetir, né, meu pastor? Desde que não firamos o texto, porque aqui é uma igreja de crentes bereano. Eu imagino que esse vaso, ao chegar na mão do oleiro, o oleiro vai perceber. Eu estou conjecturando, estou imaginando. Mente de quem prega aqui. A gente pensa, eu estou imaginando que esse vaso chegou grandão. É um vaso grande. Ei, irmão. O vaso é muito grande, pastor. Aí o oleiro olha assim, com vaso grande eu não gosto de trabalhar, não. Eu preciso mexer em você, vaso. Você está muito grande. Você está grande demais. Isso pode me dar trabalho. Então eu vou precisar refazer você. Só que quando o oleiro vai fazer, o vaso resiste. Por quê? O vaso grandão não quer. Não quer perder. Quem quer perder? Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. A gente só quer ganhar. O oleiro entende, por vaso ser muito grande, isso vai dar trabalho. Isso vai dar problema. Então o oleiro quer fazer o vaso conforme a sua vontade dentro do padrão que já foi estabelecido. Eu não sei por que o vaso resiste, mas ele tinha motivos para resistir. De repente ia perder status, influência. De repente precisava fazer coisas que antes não fazia. E muitas das vezes isso, para quem não entende o propósito da casa, para eles é constrangimento. Não é constrangimento. É o oleiro tratando para te colocar da forma que ele quer. Porque quem disse que quem não prega, quem disse que quem prega aqui não pode estar na portaria? Quem disse que quem canta aqui não pode servir água? Quem disse que quem dirige aqui não pode tirar a oferta? Quem disse que quem é o maior não pode ser o menor? Aleluia! Oh, glória a Deus! É como ele quer. Aleluia. É como ele quer.
Não é como eu quero, é como Ele quer. E seja tudo para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu vou encerrar. Tem que ser tudo para a glória de Deus. Mas eu quero dizer algo para a amada igreja. Quem não já orou dessa forma? Pastor? Quem não já orou dessa forma? Escute. Quem não já orou desse jeito? Senhor, me coloca em tuas mãos. Eu me coloco em tuas mãos, Senhor. Senhor, me coloca nas tuas mãos. Irmãos, eu comecei a parar para analisar isso. Eu confesso para os irmãos que eu tenho tentado mudar esse jeito de orar, mas devido àquilo já ter sido um hábito, às vezes eu me pego, Senhor, eu me coloco em tuas mãos. Só que a gente precisa entender uma coisa, irmãos, que mãos fala de trabalho. Quando Jesus dentro da casa vai se revelar, quando Tomé duvida, Tomé vai dizer, eu só acredito se eu ver as suas mãos furadas. Aí o Senhor olha para Tomé e fala, tu quer ver o resultado do meu trabalho? Está aqui, ó. Pode tocar. Pode pegar. Então, olha, escute isso aqui é muito maravilhoso. Mãos fala de trabalho. Aí, meus pastores, as nossas orações, por muitas das vezes, Senhor, me coloca nas tuas mãos, Senhor. Aí quando muitas das vezes nós estamos orando, pedindo para Deus cessar uma guerra, cessar uma prova, acabar com a tempestade, a gente quer sair do processo. Aí a gente quer sair do processo pedindo para ir para as mãos. Se quando mão fala de trabalho, consequentemente houve um processo. Aí eu quero sair da prova, mas ir para a mão. Essa oração está sendo errada. Porque eu quero sair da prova, eu não posso desejar ir para as mãos. Porque nas mãos, eu ainda estou em processamento. Eu ainda estou sendo processado. Deixa eu falar uma coisa para a amada igreja. Todo vaso que está sendo indicado a ser vaso, todo barro que está sendo indicado a ser vaso, na mão ainda ele é massa. Mas eu tenho promessa, pregador, mas na mão tu é massa. Mas o Senhor falou que eu vou ser pregador, mas na mão você continua sendo massa. Mas o Senhor disse que eu iria cantar e a glória descer, mas na mão você continua sendo massa. Mas o Senhor disse que eu iria dirigir uma grande igreja e muitas almas iriam se render. Na mão você continua no processo. Pregador, então eu tenho que desejar. E para onde? Para a prateleira. Igreja. Para a prateleira. Porque na prateleira, ao ser destacado o vaso, isso não significa que ele é o melhor. Mas é um recado do oleiro para quem está dentro da casa. Ele não é o melhor, mas ele está pronto para ser usado. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Ele não é o melhor, mas ele está pronto para ser usado para a glória do meu nome. Você está entendendo? Está entendendo, meus pastores? Vamos sair daqui com esse cuidado. A oração precisa mudar. De repente o processo não está se encerrando porque você insiste em ficar na mão. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 61, se eu não me engano, vai dizer, e o Espírito do Senhor está sobre. Aonde o Espírito do Senhor está? Sobre mim. Perceba que há uma elevação de nível. Já não está na mão.
Agora é Ele que está sobre você para lhe usar conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Quem deseja que o processo seja encerrado? Quem está passando na prova? Irmão, todos nós estamos passando por alguma coisa. Se não tem ninguém passando por nada, em nome de Jesus, eu vou sentar para ouvir porque eu quero pegar a experiência. Todos nós estamos passando por alguma coisa, seja em qualquer área da nossa vida. Então a gente precisa entender uma coisa, que para esse processo ser encerrado, eu preciso me submeter à sua vontade, não para voltar para a mão, mas para ir para a prateleira. O que prateleira vai dizer? O trabalho iniciado chegou ao fim. Aquilo que você tanto desejava, você está prestes a alcançar. Aquilo que teu coração tanto almejava, hoje é noite de você pegar. Por quê? Porque o processo foi encerrado e o nome dele foi glorificado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então que nessa noite, igreja, nós saiamos daqui entendidos de que dentro da casa tem regras. Não é do meu jeito, é do jeito que o oleiro quer. Se você, se nós não nos submetermos à vontade do oleiro, a gente vai ficar no processo. Mas quando nós entendemos a vontade do oleiro e nos submetemos ao seu querer, consequentemente o Senhor termina aquilo que começou para levantar o nome dele por meio das nossas vidas. Quem recebe nessa noite essa palavra, quem absorve nessa noite essa palavra, levanta a tua mão e dá um glória para Jesus. Quem nessa noite entendeu que dentro da casa, para o processo ser encerrado, eu preciso me submeter à vontade do oleiro. Quem aqui nessa noite quer sair da mão e ir para a prateleira? Quem nessa noite quer sair da mão e ir para a prateleira? A igreja pode se colocar de pé, com a permissão do nosso pastor? Quem deseja nessa noite sair da mão e ir para a prateleira? Eu já disse que prateleira não é lugar para apontar que você é o melhor. Eu disse que a prateleira é local para dizer que você está pronto. Você entendeu? De repente você deseja trabalhar na igreja, de repente você deseja fazer algo para Jesus, você precisa estar na prateleira. Você está entendendo isso? Precisa estar na prateleira. De repente, o líder quer separar você para alguma coisa, quer fazer algo através da tua vida. Quando ele olha, ele percebe que você ainda está na mão. Porque quem está na mão ainda é massa, e toda massa não tem forma. Uma pergunta: quando olha para você, o que se identifica? Quando olham para você, o que veem? Quando olham para mim, o que dizem? Certa feita o Criador se colocou como barro e disse, reunido com os discípulos, falou: o que dizem eles que eu sou? O que os homens estão falando acerca do oleiro, do Deus que se transformou em homem, do Criador que se transformou em barro? O que eles estão dizendo acerca de mim? Eles souberam responder e disseram: você? Estão falando muita coisa boa. E o que estão dizendo de você na tua casa, no meio da tua parentela, lá no teu trabalho, no meio da tua vizinhança, lá na tua escola? O que dizem ao teu respeito?
reflita nessa palavra nessa noite. E que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre as vossas vidas. E que nós saiamos da mão e nos coloquemos em lugar do qual, ao olharem para nós, vão perceber, estamos prontos para ser usados. Faz um pedido ao Senhor. E eu encerro agora entregando o microfone a quem é de direito. Coloca a mão no teu coração, faz um pedido a Deus. Você entendeu o teor da mensagem? Então que nessa noite você, entendendo o teor da mensagem, você peça a Deus de acordo com aquilo que Ele falou já ao teu coração. Porque de repente, nessa noite, o Senhor não veio aqui para poder te dar vitória, mas para poder moldar você, para fazer de você o que Ele quer. Então ore daí que eu vou orar daqui. Senhor, nessa noite eu quero louvar o teu nome. Nessa noite eu quero exaltar a ti por essa oportunidade, Pai. E quero entregar, meu Deus, a cada vida aqui presente em tuas mãos. Que tu possas, meu Pai, trabalhar em cada coração. Pai amado, todos aqui, Pai, na condição de barro, na condição de alguém que está em transformação, em metamorfose, para vaso, que tu possas fazer segundo o teu querer, e tu possas fazer segundo a tua vontade, que não venha, meu Senhor, haver resistência em nós, para aquilo que tu tens para nossas vidas. Eu peço que tu trabalhe sobre a tua igreja, eu peço que tu faças o teu querer e a tua vontade. Eu peço para que tu, Pai amado, Pai querido, faça, Pai amado, Pai querido, da tua igreja alguém ao qual o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu entrego cada coração, eu entrego cada mente, eu entrego cada barro, e peço a ti que tu possas, por meio do teu Espírito, ensinar os teus filhos, nos ensinar a nos submetermos àquilo que tu queres, para que nós possamos, Pai, ver a tua glória ser derramada sobre nós, e o teu nome ser glorificado sobre as nossas vidas. Eu quero entregar em tuas mãos as nossas vidas nessa noite, que o Senhor, papai amado, Pai querido, aqui nesse lugar, possa trazer cura, possa trazer milagre, possa trazer transformação, possa abrir porta, possa dar refrigério, possa mudar o quadro, possa mudar a história, possa repreender o mal, possa salvar, possa libertar, possa transformar. Deus, a tua igreja está orando, e eu creio que tu és poderoso para fazer o teu nome ser exaltado em nosso meio. Nós confiamos, Pai amado, Pai querido, no poder da tua palavra. Em nome de Jesus entregamos, Pai amado, Pai querido, as nossas vidas a ti, meu Senhor, e pedimos que tu possas dar continuidade àquilo que tu queres, mas, Pai amado, traga cumprimento da obra, traga, Pai amado, aperfeiçoamento daquilo que tu tens projetado para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Quantos crê nessa palavra, bate palma para Jesus e dá glória para Deus. E eu volto a palavra a quem é de direito.